Hora de falar sobre o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço. O Pedrinho BH tá voando especialmente fora das quatro linhas. A rede de supermercados BH, da qual ele é dono, deve terminar 2025 com um faturamento de 25 bilhões de reais. São 4 bilhões a mais do que no ano passado, que já haviam garantido aos supermercados BH um recorde de faturamento desde a sua fundação. No próximo ano, o Supermercados BH completa 30 anos de existência. Dos 25 bilhões de faturamento, devem sobrar para o Pedrinho BH e seus sócios algo na casa dos 750 milhões de reais. Tá bom para você? Quero completar contando que nesse ano, os Supermercados BH alcançaram 400 lojas, muito concentradas em Minas Gerais, mas também chegando ao Espírito Santo, já são 41 lojas no estado vizinho. Só para arrematar, é importante lembrar que o dono do Cruzeiro tem hoje a quarta maior rede de supermercados do país. No ano passado, Supermercados BH já haviam ultrapassado o Pão de Açúcar, tornando-se o quarto maior em receita do país. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, começando com os jogos que fecharam a rodada de número 32, 3 partidas nessa quinta-feira. O Fluminense derrotou o Mirassol 1-0, o Ceará empatou com o Fortaleza 1-1 e o Palmeiras derrotou o Santos 2-0, o Santos integrando a zona de rebaixamento. A classificação tem o Palmeiras isolado na liderança com 68 pontos, em segundo o Flamengo 65, o Cruzeiro é o terceiro com 63, o Mirassol ficou na quarta colocação com 56 pontos, fechando o G5 o Bahia com 52 pontos. O Botafogo é o sexto com 51, o Fluminense chegou aos 50 pontos na sétima colocação, fechando o G7, o São Paulo é o oitavo com 45 pontos. Na zona de rebaixamento, Santos 33, Juventude 29, Fortaleza 29 e o Sport Recife, lanterna com apenas 17 pontos ganhos. Agora é a rodada do final de semana, a rodada de número 33 e depois tem a parada para a data FIFA. E na data FIFA, algumas equipes vão atuar, incluindo o Palmeiras, que joga diante da equipe do Santos. Aí é jogo na Vila Belmiro. No domingo, o Palmeiras enfrenta a equipe do Mirassol fora de casa e no domingo o Flamengo recebe o Santos no Maracanã. O Cruzeiro recebe o Fluminense, jogo às 4 horas da tarde, com o Mineirão lotado, mais de 45 mil ingressos vendidos. Ainda tem bilhete à disposição do torcedor, ingresso.cruzeiro.com.br, e a expectativa aí é de público na casa dos 60 mil. Hoje a CBF vai divulgar quem será o árbitro desta partida. Vamos acompanhar aí o que a Comissão Nacional de Arbitragem vai definir para este compromisso importante. O Fluminense, como eu disse, venceu a equipe do Mirassol e chega aí lutando por vaga na Copa Libertadores de 2026. O técnico Leonardo Jardim comanda treinamento na manhã desta sexta, na Toca da Raposa 2, inclusive a imprensa vai acompanhar parte desta atividade. A entrevista do dia será com o lateral esquerdo Kaique. Para domingo, Leonardo Jardim não tem o volante Lucas Silva, Eduardo e o Wallace são as primeiras opções aí nesta briga por uma vaga entre os titulares. Tá falado, pessoal? Tem mistério na vaga do Lucas Silva, não tem não? Tem. Você acha realmente que tem? Gente, se vocês aqui, enquanto o Adroaldo falava, vocês falaram em Wallace, e o Adroaldo, calma. E o Adroaldo citou o Wallace, isso pra mim já é um mistério. Vocês é muita gente, né? Foi o Vinícius Gris com cabido. Né? Ele falou pra mim, inclusive. Isso, é. Assim, e o Adroaldo falou no boletim. O Wallace, Japa, Eduardo, isso pra mim já é um mistério. É porque pra mim não é um mistério, né, grande como você tá vendendo, porque o Matheus Henrique, ele tá lesionado. Beleza. Senão seria ele. O Eduardo tá na frente. O Eduardo seria esse cara que... inclusive, pra mim, foi o melhor jeito que ele jogou no Cruzeiro até o momento, né? Na do Lucas Silva, inclusive. Então, assim, eu acho que vai de Eduardo. Se aparecer o Wallace ali pra mim, vai ser uma grande... E vou falar mais, tá?
e grata surpresa, porque a gente pode estar vendo aqui, talvez, uma despedida do Wallace no Cruzeiro, CJ. Se ele não jogar mais, se ele não for este, entre aspas, reserva tanto do Lucas quanto do Romero, apesar de, obviamente, ele jogar mais na do Romero, a gente não pode olhar para ele para 2026 contando como um jogador do Cruzeiro. Infelizmente, tá? Porque eu acho que ele é muito bom jogador, mas no Cruzeiro ele não apareceu, não aconteceu. E é triste porque é um jogador de muita qualidade. É, muita qualidade que não jogou, mas muita qualidade tem o Lucas Silva que pode fazer falta. Um jogo contra o Fluminense, contra um time cascudo. O Fluminense tem um time cascudo. O Lucas Silva faz falta ou nem tanto? Jota, fácil. O Lucas Silva é titular da posição, é um jogador que dá um equilíbrio para esse time, mas não vejo o Eduardo tão longe do Lucas Silva. Acho que o Eduardo pode cumprir bem essa função, concordo com o Cabido quando ele fala que o Eduardo talvez tenha sido a posição que ele jogou melhor, um segundo volante. Ele contribuiu como um meia aberto pela esquerda ou pela direita, ele contribuiu como meia... Ajudou, né? Ajudou como meia no lugar do Matheus Pereira em algum momento, mais raro, né? Quem tem feito a substituição ali quando sai o Matheus Pereira é mais o Gabigol, mas como um segundo volante ele cumpriu bem, ele foi bem. Então, assim, acho que o Cruzeiro não vai sentir muito, não. O Eduardo pode cumprir essa função. É claro que se o Matheus Henrique tivesse, seria ele. Ele já estava até pedindo passagem em alguma posição. Quando saiu o Wanderson, ele entrava. Quando saiu o Lucas Silva, o Matheus Henrique também entrava. Mas o Eduardo pode cumprir tranquilamente. Me surpreenderia muito se o Wallace fosse titular. Não consigo enxergar nem o Wallace, nem Japa. Também. Acho bem remota essas possibilidades aí. Seria uma grande surpresa isso aí. Você fala que não existe uma diferença tão grande de Eduardo para Lucas Silva. De queda de rendimento do time. São jogadores diferentes, mas de queda de rendimento, acho que o Eduardo pode ajudar a manter esse equilíbrio que o Cruzeiro tem tido. Mas existe uma diferença gigantesca de Eduardo para Japa e Eduardo para Wallace? Hoje sim. Hoje o Eduardo é o cara mais próximo dos titulares e o Wallace tá distante. Hoje ele tá distante. E o Japa, não dá nem pra falar também. O Japa entrou outro dia aí alguns minutinhos e tem praticamente um ano sem jogar o Japa. O Japa lá com o Seabra, isso tem quanto tempo, gente? Tem 2 anos. Foi final de 23 com o Seabra, que ele teve uma boa arrancada, criou-se uma expectativa bem grande em cima dele. E depois em 24 ele jogou um pouco, foi bem. Os jogos que o Japa jogou, o Japa foi bem. Eu acho que o Japa cumpriu também a sua função. Só que hoje eu não consigo afirmar nada sobre o Japa. É muito tempo sem jogar, então na teoria o Eduardo tá à frente dos dois sim. Tem uma diferença grande. Para falarmos do Cruzeiro neste bloco, o Edu Panzi, você comentou o jogo, essa vitória do Cruzeiro contra o Grêmio, uma vitória que teve o protagonismo do Cássio, né? Cássio que foi tema na entrevista coletiva também do técnico Leonardo Jardim, falou bastante sobre a evolução do Cássio nos últimos meses. Vamos inclusive trazer o Leonardo Jardim nessa fala que chamou bastante atenção, nesse desafio que foi proposto ao Cássio e reflete certamente na evolução dele nesse momento. Fala, Leonardo Jardim. Eu sinceramente, eu não conhecia muito o Cássio quando cá cheguei, porque também nunca tinha trabalhado aqui no Brasil, mas conhecia o Vítor Pereira e terei informações com ele sobre o jogador e ele deu-me as melhores informações. E depois, quando comecei a trabalhar, achei que ele estava acima do peso. E tive uma conversa muito sincera com ele, se ele quisesse prolongar a sua vida desportiva, se ele quisesse voltar outra vez a um bom nível, porque na altura eu não estava muito bem, e ele abraçou a ideia e foi um campeão. Ele foi um campeão, ele perdeu quase 10 quilos e as pessoas dizem-me que ele está na melhor forma dos últimos 6, 7 anos. E fico satisfeito, com certeza que o trabalho do treinador do guarda-redes também é muito importante, mas principalmente a capacidade dele, pessoalmente, conseguir fazer este esforço
com a idade que ele tem, ter um compromisso não só com o treinador, mas com o clube, com os colegas, com ele próprio, e por isso vimos um Cássio em grande forma e parece uma criança. Eu costumo dizer, ele agora já não tem 37, ele tem só 30 ou 29, que ele está muito bem. Rejuvenesceu, disse o Leonardo Jardim. Ô Edu, o Cássio é um grande personagem dessa temporada tão consistente do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Edu. Ele é um grande personagem do futebol brasileiro, né? Ele é dito como, para vários, como o principal jogador da história do Corinthians, simplesmente, né? Pois é, e hoje é o goleiro do Cruzeiro. Acho que a percepção do Leonardo Jardim era a percepção de todo mundo, né? Talvez não do sobrepeso, a gente não tem acesso a todos os números dos atletas, mas o Cássio estava muito mal no início do ano, quando chegou o Leonardo Jardim, e a sinceridade, a conversa do treinador, mas principalmente a capacidade do Cássio de compreender, de aceitar a crítica e de comprar o boi. Para o Cruzeiro saiu muito mais barato, né? Ter o Cássio fazendo uma dieta, emagrecendo, perdendo 10 quilos, do que sair para o mercado e contratar outro goleiro que possivelmente não teria o nível do Cássio, nesse nível que a gente tem visto jogando no Campeonato Brasileiro. E tá fininho mesmo, né? Tá fininho o Cássio, vivendo uma grande fase física e técnica. Ontem fez um jogo, um segundo tempo muito bom. Aliás, eu acho que o sistema defensivo do Cruzeiro foi o grande protagonista da partida. Pela atuação do Cássio, pelo gol do Fabrício Bruno, a assistência do William, um bom jogo da última linha defensiva do Cruzeiro. Como eles sofreram na reta final por conta do que fez, da proposta do Mano Menezes, com muitos atacantes, muita bola na área do Cruzeiro. E o jogo foi muito ali, naquele setor cruzeirense, e o comportamento foi muito bom, apesar de algumas falhas aconteceram, evidentemente. Você não passa 100 minutos contra o Grêmio jogando na sua casa sem cometer algum tipo de erro, mas o Cruzeiro contou com sorte também em alguns lances, como naquele do Edenilson no primeiro tempo, e principalmente com a competência do Cássio. Aquela defesa que ele fez no chute do Arthur foi um negócio espetacular, né? E é o tipo da vitória que deixa o time ainda maior, enche a turma ainda mais de confiança e faz com que aconteça o que a gente viu agora há pouco do Pansieri falando no noticiário do Cruzeiro, né? Dali a pouco vai bater mais 50 mil pessoas, ingressos vendidos antecipadamente para o jogo do final de semana contra o Fluminense. E tem muito de Cássio nisso tudo que aconteceu. Olha, historicamente o Cruzeiro teve grandes goleiros, mas o mais marcante deles, e pela longevidade e pelo desempenho, foi o Fábio, que deixou o Cruzeiro em meio a essa grande dificuldade que o Cruzeiro teve recentemente, pensando em desempenho, em resultado, no aspecto coletivo. E institucionalmente também, né? O Cruzeiro viveu problemas muito sérios e felizmente já superou essa história. Mas, pós-Fábio, o Cássio é o cara com peso suficiente para preencher uma lacuna muito complicada, né? Porque pelo currículo do Cássio, pela maneira como o Cássio conduziu sua carreira, pela idolatria que ele construiu num clube do tamanho do Corinthians, ele chega ao Cruzeiro não esbanjando confiança, mas quem esbanjava naquele momento também, né, Ale? E ele chega questionado no clube onde ele era ídolo, né? Tanto que ele sai do Corinthians na reserva, né? E substituir o Fábio é uma tarefa muito complicada. Deve ser o equivalente a substituir o Rogério Ceni no São Paulo, o Marcão no Palmeiras, né? Aliás, você me fez lembrar de uma estafeta, uma pequenina gincana que a gente sempre faz. E eu sempre pergunto se é momento ou carreira, né? Mas pra você fazer Cássio e Fábio, é uma briga, hein? Total. Vai dar uma discussão danada. Quer voltar? Não, muito obrigado. Porque os dois têm uma carreira... Melhor não mexer com isso. Melhor não. Os dois têm uma carreira maravilhosa, os dois ainda estão jogando num altíssimo nível. Acho que o momento do Cássio é um pouco melhor, até porque o time é melhor, né? O time ajuda mais ele. Mas como ontem, por exemplo, que precisou, ele foi sensacional e foi realmente muito importante. Vou pedir desculpa, eu esqueci a página, cara, que o cara colocou lá uma brincadeira, uma reação do Felipe Luiz falando que só contra o Flamengo que o Cruzeiro lotava o Mineirão. E aí o cara brincando falou que, o Cruzeiro jogou 10 vezes contra o Flamengo, então. Porque toda hora lota o Mineirão. É a segunda média de público do campeonato. Né? E domingo não vai ser diferente, né? 50 mil torcedores para mais no fim de semana. João Vitor Xavier tá com a gente também, em nome da 7K. Ô João, Cruzeiro de novo
pressionando os líderes. É o Cruzeiro se mantendo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tropeçou, daqui a pouquinho tem o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho dessa vitória de ontem, o contexto dessa vitória na luta pelo título brasileiro. Um abraço, João. Um abraço, Cirilo. Rodada maravilhosa para o futebol mineiro, né, Cirilo? Começar falando da vitória do Cruzeiro. Foi uma vitória maiúscula. O Cruzeiro jogou muito bem contra o Grêmio, teve as melhores oportunidades do jogo, dominou a partida contra o Grêmio na casa do adversário e mostrou duas coisas importantes. Primeira delas, Cruzeiro está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É difícil? É muito difícil. Palmeiras tem um grande time, está super forte emocionalmente depois da classificação na Libertadores. Flamengo tem um grande elenco. As duas equipes sabem que aquela que perder a Libertadores, o brasileiro pode ser a grande salvação da sua temporada, mas as duas equipes estão mega envolvidas naquilo que é o objetivo do ano, naquilo que é a meta do ano, ganhar a Copa Libertadores. E essa diferença de foco de um Cruzeiro que no mês de novembro inteiro vai estar focado no brasileiro, para Palmeiras e Flamengo, que tem uma Libertadores a se pensar, isso pode ser uma diferença fundamental para o Cruzeiro conquistar o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro, que não é fácil, não dá para atribuir essa obrigação ao Cruzeiro, ninguém tem a obrigação de ganhar um campeonato contra equipes do potencial de Flamengo e de Palmeiras. O Galhardo, técnico do River Plate, disse essa semana que se não for feita alguma coisa, Flamengo e Palmeiras vão dominar o futebol sul-americano pelos próximos anos, o que já está acontecendo. Então, temos que ser racionais aqui. Entender que o Cruzeiro tem um grande ano, uma grande temporada, uma temporada à altura do Cruzeiro, da reconstrução do Cruzeiro, daquilo que o Cruzeiro está fazendo. Cruzeiro voltou a ter a sua dignidade, a sua autoestima, a sua força como um clube gigante que sempre foi, e estará de volta onde o Cruzeiro sempre teve lugar, na Copa Libertadores. Agora, se além disso puder ganhar o Brasileiro, ou a Copa do Brasil, ou quem sabe até os dois, quanto melhor para o Cruzeiro, né, Cirilo? E o brasileiro, que era um sonho muito distante, o Cruzeiro deu um passo importante, aproveitando uma rodada de um tropeço do Flamengo, aproveitando esse momento. Claro, tem aquela diferença de jogos, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, o Flamengo tem 1 jogo a menos. Mas, enquanto há vida, Cirilo, tem que haver esperança. Esse foi o primeiro ponto. A importância de estar vivo no brasileiro. Mas tem um segundo ponto, Cirilo, que eu acho ainda mais importante ser destacado, que é o ponto do futebol. O Cruzeiro andou oscilando em algumas partidas recentes, que é muito normal, que é muito natural para qualquer time na temporada. Mas o Cruzeiro voltou a jogar bem nos últimos jogos e nas vitórias que conquistou. E essa qualidade do futebol voltando, Cirilo, isso se torna fundamental quando o Cruzeiro pensa numa Copa do Brasil. É muito importante o Cruzeiro chegar bem na Copa do Brasil, para os jogos contra o Corinthians e depois para Vasco, Fluminense, chegar bem, com um grande futebol, para que o Cruzeiro possa conquistar a Copa do Brasil, que é um título muito mais próximo e muito mais real do que o Campeonato Brasileiro. Então, além de celebrar a volta das vitórias, além de celebrar a possibilidade de estar vivo e brigando no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Cruzeiro tem que celebrar o principal, o fato do Cruzeiro estar jogando bem novamente. Ontem deu algumas aulas de contragolpe, de futebol intenso, que é o que o Cruzeiro faz muito bem contra o Grêmio na casa do Grêmio. Então, isso, Cirilo, é o principal para o Cruzeiro. Celebrar a qualidade do futebol que retornou, que mantém o Cruzeiro vivo no Campeonato Brasileiro, mas que cria uma ótima expectativa para a Copa do Brasil, viu, Cirilo? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.